Tutorial 3 Sprutkhan 17. Então aqui, na aba de modelo, peça, vamos importar a nossa peça do tutorial 3. Aqui está a peça. Na aba de programação, eu vou importar então uma fixação. Essa fixação aqui em load já mostra as que estão pré-carregadas. Eu posso vir aqui em carregar de, se não tiver na lista, e então selecionar onde estiver a minha fixação, colocar aqui. Ó, aqui já está ela. Vou colocar na vista superior. Eu preciso girar essa peça para que essa parte aberta fique voltada para a parte aberta da amostra. Então aqui no Setup, localização da peça, clico aqui, a amostra aqui está oculta. Vamos girar aqui 90 graus, eu posso colocar o valor aqui ou aqui, tudo faz. Dou OK. Posso posicionar a peça mais ou menos no centro. Coloco aqui numa vista que eu consiga ver lateralmente. Vou subir aqui, posicionar aqui, ele vai colar aqui no mordente fixo, porque isso aqui está ligado. Snap e o móvel. Dou OK. Nessa peça eu não vou fazer faceamento, então eu vou colocar, só colocar o zero ali, zero peça, na posição. Aqui, aqui, ali. Repito, isso aqui, ele pega esse ponto porque essa opção Snap aqui está ligada. Então agora, eu vou analisar a minha peça. Eu tenho aqui raio, uma fresa diâmetro 16. Aqui eu consigo fazer até diâmetro 18. Essa aqui diâmetro 10. E aqui diâmetro 35. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma operação de desbaste. Não vou pegar uma fresa de 10, porque é muito pequeno, tá? Para fazer um desbaste. Então eu vou pegar aqui na minha biblioteca, ver o que eu tenho e não usinar essa parte aqui. Vou usinar esse oblongo aqui depois. Então, nova operação, 3D básico, desbaste linha d'água. Aqui nas ferramentas, 2 cliques, na minha biblioteca, eu tenho essas opções. A mais próxima de 16 que eu tenho, né, a menor, ou igual, é a de 12. Então, vem aqui, selecionar essa fresa. Aqui em atribuição do trabalho eu não seleciono nada, então ele vai tentar usinar a peça toda. Estratégia, eu vou colocar um passo lateral aqui pequeno. Quando eu coloco um passo lateral pequeno, por exemplo, aqui 10% do diâmetro da fresa, vai dar 1,2 milímetros, eu consigo fazer isso aqui, ó, numa passada só. Então, vem aqui em quantidade, coloco uma passada só. Aqui, como essa peça tem 12,7 aqui, ó, nessa face, mas aqui é vazado, eu tenho que passar desse valor. Então, eu vou colocar aqui menos 14, tá? Então, ele vai fazer aqui, ó, vai descer a fresa até o menos 14, onde ele conseguir, né? Onde ele não puder, ele não vai descer. Então aqui eu vou deixar uma sobra radial e uma sobra axial. Vou colocar as duas igual 0,5. Como é um desbaste, eu vou colocar uma tolerância maior, desculpem. Aqui, nível de segurança. Aqui está 10, eu vou colocar 5 milímetros. Aqui, trocar avanço no nível, então aqui ele é onde ele vai mudar da velocidade G0 para velocidade de avanço de corte. Tá 12 milímetros, eu vou colocar aqui em milímetros, vou colocar 3 milímetros. Isso aqui são as entradas em mergulho, então ele vai entrar aqui, vocês vão ver em espiral e aqui em rampa. Aqui é o ângulo, que eu vou colocar menorzinho, colocar uns 2 graus. E vou executar o cálculo. Então aqui está essa opção. Então aqui eu consigo ver a minha peça com o material que sobrou. Então falta eu usinar esse oblongo aqui interno, fazer as faces planas, né, e as paredes verticais. Então agora eu vou fazer aqui acabamento dessas 3 faces planas aqui em azul. Então sempre que eu tenho face plana, né, eu faço isso. Então aqui ele me identificou tudo isso que está em verde para usinar. Eu não quero essa face aqui, então eu venho aqui nessa opção atribuição do trabalho, seleciono aqui, apago essa seleção, ó,
e com o Ctrl no teclado seleciono essas três faces que é o que eu quero usar e faço essa seleção então. Aqui em estratégia, dessa vez eu vou colocar um passo grande aqui, né? Passo lateral grande. Aqui eu vou fazer só no concordante. Aqui então eu vou manter a sobra radial, era 0,5, eu vou colocar 0,55, né, para não encostar naquela parede que eu fiz, e vou zerar a axial, que é a face plana. Aqui então, mesmo nível de 5, troca de avanço a 3 milímetros da peça. Essa eu vou deixar essa espiral com 5 graus, não tem problema, porque é pouco material ali. Então aqui está essa operação, o resultado final vai ser esse, tá? Então, lá na simulação, eu não vou simular ainda a peça, vou fazer lá no final só. Então fiz o acabamento da face plana. Então agora o que eu vou fazer é usinar esse oblongo aqui. Ó. Esse oblongo ele tem 10 de diâmetro. Então a característica de todas essas paredes, dessas paredes aqui, dessas e dessas, elas são faces a 90 graus. São faces retas, verticais. Então quando eu tenho essa situação, o melhor comando que eu tenho para usar é o contorno 2D. O contorno 2D, né, já vou selecionar aqui a ferramenta, fresa de topo de 8, eu podia entrar com a de 10, né, mas eu vou entrar com a de 8 para ficar melhor. Selecionei. Aqui então, o contorno 2D, né, ele pede sempre uma curva e dois níveis, um nível inferior e um nível superior. Ok? Bom, todas aquelas características, né, que estão no mesmo nível superior e mesmo nível inferior podem ser agrupadas no mesmo contorno 2D. Então, por exemplo, se eu der dois cliques aqui, ó, essas aqui podem estar juntas, essas aqui estar juntas e essa aqui vai ter que estar sozinha e essas duas aqui juntas. Ok? Bom, aqui ó, eu tenho que tirar todo o material. Ó. Se vocês olharem aqui, ó, eu não tirei nada. Nessas paredes aqui eu só tenho meio milímetro para tirar. Ok? Então aqui eu vou ter que fazer uma usinagem barra acabamento. Então vou começar por aqui. Então aqui na atribuição do trabalho, eu dou dois cliques aqui, ele pega a tangência. Quando não tem tangência, eu aperto o Ctrl no teclado e pego cada aresta. Então aqui é a primeira curva, aqui é a segunda curva. Vou colocar aqui na vista superior e vou posicionar aqui a entrada da ferramenta. Aqui e aqui. Vou fazer ela entrar aqui por fora e sair por fora da parede, né? Aqui também. Ela vai fazer aqui essa entrada ali. Então essa é a curva posicionadinha. Então agora, o meu nível superior é esse aqui. E o nível inferior pode ser essa aresta aqui ou essa face de baixo, né? Tanto faz. E aqui ele também vai ter que passar desse nível. Então aqui nessa opção ó, eu coloco menos 14. Ok? Além disso, eu vou ter que fazer aqui uma usinagem de desbaste barra acabamento. Então eu vou escolher uma usinagem helicoidal, colocar aqui uma profundidade de corte, colocar uns 2 milímetros para vocês verem uma rampa bem pronunciada ali, para ficar fácil de visualizar. De resto aqui, sobre material zerado, nível aqui seguro 5 milímetros. Essa transição é via plano de segurança, tá? O que que significa? Ele vai usinar essa cavidade, vai subir ao plano de segurança, que é aqui a 5 milímetros da peça, e vai posicionar aqui. Se eu colocar, por exemplo, em torno da peça, né, ele vai andar lateralmente paralelo a essa face aqui, então ele vai matar a peça. Tá? Então tem que ter cuidado às vezes com essas seleções aqui. Bom, vamos então executar o cálculo. Fazer algumas ocultações aqui só para a gente ver ó, como é que vai ficar a usinagem. Ok? Então agora eu posso, por exemplo, pegar essa operação, ó, botão da direita copiar, colar. Então ela vai
criar uma nova operação aqui com os mesmos parâmetros, eu tenho que ter cuidado, porque quando eu copio, ele mantém a primeira selecionada. Então, eu tenho que selecionar aqui para fazer as alterações nessa outra. Então, eu venho aqui, ó, em atribuição do trabalho, botão da direita do mouse, limpo a seleção. Então, agora é só pegar, ó, agora essa curva e essa curva, que são iguais, né? Estão no mesmo nível, né? Nível superior é esse, é o mesmo. E o nível inferior é o mesmo também, né? Aqui ele copiou todos os parâmetros da outra curva, então só vou reposicionar aqui, ó. Fazer esse arco entrar aqui nesse espaço vazio aqui, né? Aqui eu só vou reposicionar. Aqui no 180 graus, mesmo raio, tudo certo. Então aqui ele fez os dois iguais, ó, porque essa opção aqui está ligada. Então mando executar o cálculo. Ah, aqui faltou. Eu não preciso dessa usinagem helicoidal, ó, porque eu vou tirar só 1000 milímetros de parede. E profundidade de corte eu posso fazer em uma passada só. Então ele vai fazer numa passada só. Vou simular a peça até aqui, ó, desde o começo. Então aqui, ó, notem que ele está tirando só 1,2 milímetros ali, ó, do raio. Então eu consigo com isso trabalhar numa profundidade grande. Aqui ele está para parar a cada final de cada operação. Então esse aqui é o desbaste. Acabou. Agora acabamento das faces planas. Acabou. Vou mudar a cor aqui. Desse para essa cor e desse para essa cor. Então, agora eu vou fazer o primeiro contorno 2D, que é aquela usinagem barra acabamento, ó. Ó, tem ele fazendo aqui a entrada em rampa. Lá o outro lado. E agora o outro. Agora só falta esse aqui e esse outro. Então vamos lá na aba de programação, ó. Copiar, colar. Aqui. Tudo que eu tenho que fazer é vir aqui, atribuição do trabalho, botão direito do mouse, limpar. Então agora é essa curva aqui. Esse é o nível superior. Esse é o nível inferior. Executar esse cálculo. Mudar a cor aqui. Colocar esse roxo. Agora eu só venho aqui, ó, colo para fazer agora o outro, esse aqui, ó, botão direito, em atribuição do trabalho, limpar, primeira curva, segunda curva, nível superior, nível inferior, pode ser essa aresta aqui. Aqui eu vou mudar essa entrada em curva para ele entrar reto aqui. Notem que todas as linhas aqui mudam porque essa opção aqui está ligada. Aqui o nível eu vou colocar menos 14 porque é passante. Executar. Então agora eu vou lá na aba de simulação e vou simular as duas operações aqui que estão em cinza, que é as que estão faltando. Então, ó, que é aquele contorno 2D e esse outro contorno 2D. Peça usinada, tutorial concluído.